Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. A carta chegou numa terça-feira. Eu sei porque terça-feira é o dia que varro a varanda, segunda é roupa, quarta é feira, quinta limpo o banheiro, sexta faço pão, sábado visito o cemitério, domingo finjo descansar. A vida se organiza melhor quando dividida em tarefas pequenas, quando cada dia tem um nome e uma obrigação. Assim, não sobra tempo para pensar demais, para lembrar demais, para sentir demais. Meu nome é Teresa. Tenho 46 anos, mas o espelho devolve alguém mais velha. Mãos grossas de tanto esfregar chão alheio, unhas curtas e manchadas de terra de arrancar mato no quintal dos outros. Tenho uma dor no peito que não se cura com descanso, remédio ou reza. É uma dor que mora, que respira junto comigo, que acorda quando eu acordo e só adormece quando o corpo desiste de lutar contra o cansaço. Faz quase 3 anos que enterrei meu marido, Antônio. Foi num sábado de março. Manhã comum demais para acabar em morte. Ele tinha saído cedo para a roça, como sempre. Levou a enxada no ombro, o chapéu de palha na cabeça e disse que voltava para o almoço. Eu estava lavando roupa quando o vizinho chegou correndo. Antônio tinha caído no meio do plantio. Infarto fulminante, disseram depois. Quando cheguei lá, ele já tinha ido. Os olhos abertos olhando para o céu, a boca entreaberta como se fosse falar algo. Mas não falou. Nunca mais falou. Desde então, minha vida virou repetição. Acordar cedo, trabalhar, sobreviver, fingir força. Acordo às 5 da manhã. Faço café preto, forte, sem açúcar, porque açúcar acaba rápido e custa caro. Como pão amanhecido molhado no café. Às vezes nem como. Visto a roupa mais limpa que tenho, que já não é tão limpa assim, e saio para o trabalho. Limpo casa de gente que nunca olha para mim. Lavo o banheiro de gente que reclama se sobra um fio de cabelo no ralo. Esfrego panela até as mãos sangrarem. Volto para casa quando já está escuro. Esquento o que sobrou do almoço. Deito cedo. Acordo de madrugada, recomeço. Mas o que quase me quebrou de vez não foi ficar viúva. Foi perder minha filha. Rosa. Esse nome ainda dói na garganta quando penso alto. Rosa Maria, minha única filha. Olhos que brilhavam quando ela sorria, riso solto que enchia a casa, mãos delicadas que não puxaram as minhas. Ela tinha 27 anos quando morreu numa estrada de terra, depois de 3 dias de chuva forte. O barranco cedeu. O carro capotou 3 vezes antes de parar numa vala. Disseram que foi rápido, que ela não sofreu, que provavelmente desmaiou no primeiro impacto. Eu repito isso para mim mesma toda vez que a culpa aperta. Toda vez que chove e o cheiro de terra molhada invade a casa. Eu penso que devia ter impedido ela de sair naquele dia. Ela tinha vindo me visitar. Trouxe os filhos, Lucas e Ana. Ficou o fim de semana. No domingo, avisou que precisava voltar cedo na segunda porque tinha compromisso no trabalho. Eu vi a chuva caindo forte, vi os relâmpagos rasgando o céu, ouvi o trovão sacudindo as telhas. Pedi para ela esperar. Ela sorriu, me abraçou, disse que era só meia hora de estrada e que o carro era bom. Mãe, a senhora se preocupa demais. Foram as últimas palavras que ouvi dela. A ligação veio 3 horas depois. Era da delegacia. Precisavam que alguém identificasse o corpo. Fui eu, sozinha. Antônio já tinha morrido. Não tinha mais ninguém. Quando levantaram o lençol, meu mundo acabou. Não gritei, não chorei ali na hora. Fiquei parada, olhando para o rosto da minha filha, tentando gravar cada traço antes que levassem embora. Tentando guardar ela inteira dentro de mim, porque era tudo que me restava. Voltei para casa e encontrei Lucas e Ana dormindo no sofá, abraçados. O marido da Rosa tinha sido avisado, mas estava viajando a trabalho. Chegaria no dia seguinte. Sentei no chão ao lado deles e só então deixei sair. Chorei em silêncio, mordendo o punho para não acordar as crianças. Chorei até não ter mais nada dentro de mim. Até ficar oca. Rosa deixou 2 filhos.
Lucas, que na época tinha 4 anos, e Ana, de apenas 1 ano e meio. Crianças pequenas demais para entender que a mãe não voltaria. O pai deles, Marcelo, não durou 6 meses. Apareceu 2 vezes depois do enterro, olhou para as crianças como se fossem um problema a resolver e sumiu. Mandou dizer pela cunhada que não tinha condições de cuidar sozinho, que ia tentar a vida em São Paulo, que depois mandaria dinheiro. Nunca mandou. Desde então, Lucas e Ana são o meu mundo. E foi por eles que eu aguentei quando tudo desabou de vez. Depois que Antônio morreu, pensei que, pelo menos, a casa era minha. Era pequena, velha, com infiltração e porta empenada. Mas era um teto, um lugar. Estava errada. A família do Antônio, os irmãos dele que nunca apareceram enquanto ele era vivo, vieram 1 semana depois do enterro. Chegaram de carro, de roupa boa, cheirando a perfume caro. Sentaram na minha mesa, beberam meu café e disseram que a casa não era minha. A casa está no nome da mãe dele, Dona Teresa. Ela morreu, passou para os filhos, o Antônio só morava aqui. A senhora pode ficar um tempo, claro, até se organizar, mas depois precisa sair. A gente vai vender. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Mas eu morei aqui 20 anos, criei minha filha aqui. Essa casa não é da senhora. Cortou o mais velho, Geraldo, sem nem olhar para mim. Desculpa, mas é assim. A lei é a lei. Lei. Como se lei servisse para gente como eu. E as crianças? Perguntei, a voz saindo trêmula. Eu tô criando 2 netos pequenos. Vocês vão botar a gente na rua? Geraldo suspirou, como se eu fosse um incômodo. A senhora se vira. Depois disso, eles levantaram e foram embora. Deixaram o cafezinho pela metade na mesa. Lucas estava na porta. Tinha ouvido tudo. Ele segurou a mão da irmã, que brincava no chão sem entender nada, e me olhou com aqueles olhos assustados. Oh, a gente vai morar na rua. Ana, que ainda falava errado, repetiu. Lua. Vó. Lua. Ajoelhei na frente deles. Segurei os 2. Senti o peso daquelas 2 vidas dependendo de mim. Senti a aliança velha no dedo, um hábito que ficou desde a morte do Antônio, mesmo que o casamento tenha sido mais costume que amor. Apertei forte. Respirei fundo. Não, a gente não vai morar na rua. A avó vai dar um jeito. Naquele momento, algo endureceu dentro de mim. Não foi coragem, foi necessidade. Quando você não pode cair porque tem quem depende de você, você aprende a ficar de pé, mesmo que as pernas tremam, mesmo que o coração queira desistir. Passei as semanas seguintes procurando lugar para alugar. Tudo era caro demais. Pensei em ir para a casa de alguma conhecida, mas ninguém tinha espaço ou não tinha vontade. Gente pobre não pode ser generosa por muito tempo. Todo mundo está se afogando também. Foi nesse aperto, nesse desespero silencioso, que apareceu a herança. O tabelião me chamou. Dona Teresa, precisa assinar uns papéis. Achei que fosse alguma dívida do Antônio. Já estava me preparando para dizer que não tinha nada, que podiam levar o que quisessem porque não tinha mais nada mesmo. Mas não era dívida, era herança. Meu avô, Anselmo Ferreira da Silva, pai da minha mãe, tinha morrido, sozinho, no interior, num povoado que eu nem sabia que existia. Deixou uma única coisa no testamento, uma casa de barro. Olhei para o tabelião como se ele estivesse falando outra língua. Uma casa? Sim, senhora, casa de taipa, antiga, lá no povoado de Cruzeiro dos Aflitos, divisa com a Bahia. Seu avô morou lá a vida toda. Morreu faz 3 meses. Ninguém da família quis a propriedade. Disseram que o lugar é complicado. Complicado como? O tabelião hesitou. Lugar isolado, difícil acesso. E dizem que seu avô enlouqueceu nos últimos anos. Falava sozinho. Fechou a casa toda. Não deixava ninguém entrar. Morreu trancado lá dentro. Só acharam o corpo porque o cheiro... Ele não terminou a frase. Meu avô Anselmo. Eu não tinha memória dele.
Minha mãe mal falava do pai. Sei que brigaram, que ele expulsou ela de casa quando ela engravidou de mim sem casar. Sei que ele nunca quis me conhecer. Quando minha mãe morreu, eu tinha 12 anos. Não fui ao enterro dele. Não sabia nem que ele tinha morrido até aquele dia. E agora ele me deixava uma casa. A senhora quer aceitar a herança? Perguntou o tabelião. Porque se não quiser, vai para o estado. Pensei em Lucas e Ana. Pensei na casa que ia perder. Pensei que não tinha escolha. Aceito. A senhora tem certeza? Porque o lugar é bem afastado, sem estrutura, e a casa deve estar em péssimo estado. Pode ser que... Eu aceito. Repeti mais firme. Ele suspirou e empurrou os papéis na minha direção. Assinei sem ler direito. Não por confiança, por cansaço. Saí do cartório com um papel na mão e um endereço rabiscado. Povoado Cruzeiro dos Aflitos, Estrada do Barro Vermelho, casa do falecido Anselmo Ferreira. Voltei para casa e contei para as crianças que a gente ia se mudar. Lucas perguntou se ia ter escola. Ana perguntou se ia ter quintal. Eu disse que sim, mesmo sem saber de nada. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na cozinha, girando a aliança no dedo, pensando no meu avô que morreu sozinho, louco, num lugar esquecido. Pensando na casa de barro que ninguém quis. Pensando que talvez fosse melhor morrer na rua do que viver num lugar amaldiçoado. Mas não tinha escolha. Nunca tive. Fim do capítulo 1. Continue, 48, capítulo 2. A Estrada de Barro Vermelho. A viagem foi longa. Saímos na madrugada de uma sexta-feira, antes do sol nascer. Vendi o que ainda tinha de valor. Um relógio velho do Antônio, 2 panelas de alumínio boas, o ventilador quebrado que alguém comprou para aproveitar as peças. Juntei o dinheiro contado e comprei 3 passagens de ônibus até a cidade mais próxima do povoado. Depois disso, Deus saberia como chegaríamos. Arrumei nossas coisas em 2 sacolas de feira. Roupa velha, um cobertor fino, sabonete, escova de dente, um pente quebrado. Os brinquedos das crianças cabiam numa mão. Um carrinho de plástico do Lucas, uma boneca sem braço da Ana. Olhei para aquilo tudo e pensei, é isso. 46 anos de vida cabem em 2 sacolas. Lucas estava quieto demais. Sentado no chão da sala vazia, abraçado na mochila poída que levava o caderno da escola. Ele não tinha chorado quando expliquei que a gente precisava ir embora. Só acenou com a cabeça, os olhos fixos no chão. Criança que aprende cedo a não reclamar porque já sabe que ninguém pode fazer nada. Ana estava mais animada. Pulava de um pé para o outro, perguntando se ia ter cachorro na casa nova, se ia ter rio, se ia ter passarinho. Eu sorria e dizia que sim, mesmo sem saber de nada. Mentira de avó para criança não pesa na consciência, pesa só no coração. Quando o sol começou a clarear, fechei a porta da casa pela última vez. Não tranquei. Não tinha mais nada para roubar. Deixei a chave na mesa da cozinha, como os irmãos do Antônio tinham pedido. Peguei as sacolas, uma em cada mão, e chamei as crianças. Vamos! Lucas pegou a mão da irmã. Ana olhou para trás e acenou para a casa, como se despedindo. Tchau, casa. Engoli seco. Segui em frente. O ônibus estava lotado. Conseguimos 3 lugares no fundo, perto do motor, que fazia um barulho de coisa morrendo. Cheirava a óleo diesel, suor velho e frango assado que alguém levava embrulhado em jornal. Ana dormiu no meu colo antes mesmo de sairmos da cidade. Lucas ficou acordado, o rosto colado na janela, vendo o mundo passar. Foram 7 horas de viagem. Estrada esburacada, curvas que embrulhavam o estômago, paradas em cidadezinhas de nome esquecido. O calor era sufocante. Não tinha ar-condicionado. As janelas abertas deixavam entrar poeira vermelha que grudava na pele, no cabelo, na garganta. Bebi água morna de uma garrafa que já estava pela metade. Guardei o resto para as crianças. Descemos numa encruzilhada. Nem era cidade. Era um amontoado de casas baixas, ruas de terra, uma venda com toldo furado. O motorista apontou para uma estrada que sumia entre os morros. É por ali.
Cruzeiro dos Aflitos. Uns 3 quilômetros a pé, talvez 4. Olhei para a estrada. Não tinha ninguém. Só mato seco dos 2 lados e o sol que já estava a pino. Não tem carro? Mototáxi? O motorista riu, mas não era riso de alegria. Ninguém vai para lá, dona. Lugar esquecido de Deus. Se a senhora quer um conselho, volta agora. Não voltei. Peguei as sacolas. Lucas pegou a mão da Ana. E começamos a andar. A estrada era de barro vermelho, duro como pedra. O sol batia na cabeça sem piedade. Não tinha sombra, não tinha vento. Só silêncio pesado e o barulho das nossas chinelas velhas arrastando no chão. Ana reclamou de sede antes do 1º quilômetro. Dei a ela o resto da água. Lucas não pediu, mas vi que tinha sede também. Ofereci, mas ele negou com a cabeça. Deixa pra Ana, vó. Esse menino já nasceu velho. Andamos devagar. Ana começou a chorar que o pé doía. Peguei ela no colo. As sacolas pesavam nos ombros. As costas latejavam. As pernas tremiam. Mas não parei. Não podia parar. Se parasse, não levantaria de novo. Passamos por uma casa abandonada. Porta arrancada, janelas vazias como olhos mortos. Um cachorro magro latiu de longe e sumiu no mato. Mais adiante, uma cruz fincada na beira da estrada, enfeitada com flores de plástico desbotadas. Alguém tinha morrido ali, alguém que ninguém lembrava mais. Lucas apertou minha mão. Vó, esse lugar é assombrado? Não existe assombração, meu filho. Mas a tia Joana disse que lugar que ninguém quer morar é porque tem coisa ruim. A tia Joana fala demais. Ele ficou quieto, mas não soltou minha mão. Quando chegamos, o sol já estava começando a descer. A casa estava lá, no fim da estrada, sozinha numa clareira cercada de mato alto. Meu coração apertou quando vi. Não era casa, era resto de casa. Baixa, paredes de taipa rachadas, telhado de telha-vã com buracos que mostravam o céu, porta de madeira podre, pendurada em dobradiças enferrujadas. Janelas sem vidro, sol vazio. O mato tinha tomado tudo. Crescia nas paredes, se enroscava nas telhas, invadia pelas frestas. Parecia que a terra estava engolindo a casa aos poucos. Mas o que me fez tremer foi o cheiro. Não era só mofo, era algo mais antigo. Algo que ficou parado no tempo, cheiro de coisa fechada, de solidão, de morte que ainda não saiu completamente. É aqui? Perguntou Lucas, a voz pequena. É, mas tá tudo quebrado, vó. A gente conserta. Como? Não respondi, porque não sabia. Ana desceu do meu colo e correu até a porta, empurrou. A porta gemeu e se abriu, levantando uma nuvem de poeira. Ela entrou correndo, rindo. Vó, vem ver, tem uma lagartixa. Lucas me olhou. Eu respirei fundo e entramos. Dentro era pior. Chão de barro batido, irregular, cheio de buracos. Paredes descascadas, manchadas de umidade. Teto com telhas soltas que deixavam passar a luz em feixes finos. Teias de aranha em todos os cantos. Meia dúzia de cômodos pequenos, quase vazios. Uma mesa velha quebrada. Uma cadeira sem assento. Um fogão a lenha desabando. Um colchão podre no canto, roído por bichos. Foi naquele colchão que meu avô morreu. Senti um arrepio subir pela espinha. Era como se a casa ainda guardasse o peso dele, o cheiro dele, a loucura dele. Lucas puxou minha saia. Vó, onde a gente vai dormir? Olhei em volta. Não tinha onde dormir. Não tinha onde sentar. Não tinha nada. A gente limpa primeiro. Depois a gente vê. Passei o resto da tarde varrendo. Usei uma vassoura velha que achei no canto, com as cerdas quase todas caídas. Varri poeira, terra, folha seca, pedaço de telha quebrada, casca de bicho morto. Quanto mais varria, mais sujeira aparecia. Era como se a casa sangrasse sujeira. Lucas ajudou como pôde. Juntou gravetos no quintal, carregou água num balde furado que achamos no fundo. Ana brincava com pedrinhas na porta, inventando casinha, alheia a tudo. Quando a noite chegou, não tinha luz.
Acendi uma vela que trouxe na sacola e coloquei no chão. A chama pequena mal iluminava a sala. As sombras dançavam nas paredes rachadas. A casa rangia com o vento. Sons estranhos vinham do teto. Arranhões, passos leves, algo se mexendo. É morcego, expliquei para Lucas, que estava tenso. Mas não tinha certeza. Improvisamos uma cama no chão. Estendi o cobertor velho sobre o barro frio e deitei as crianças uma de cada lado. Ana dormiu rápido, cansada da viagem. Lucas demorou mais. Ficou olhando para o teto, os olhos brilhando na luz da vela. Vó, a gente vai ficar aqui para sempre? Não sei, meu filho. A senhora acha que a mamãe sabe onde a gente tá? O coração apertou. Acho que sim. Ela tá vendo a gente de lá de cima? Tá. Então ela tá triste que a gente tá numa casa feia. Segurei a mão dele. A casa não importa, Lucas. O que importa é que a gente tá junto. Ele acenou com a cabeça, mas vi que não acreditou. Quando os dois dormiram, fiquei acordada. Sentada no chão, as costas apoiadas na parede fria, os joelhos dobrados contra o peito, a vela queimava baixinho. As sombras cresciam. O vento batia nas telhas soltas, fazendo um barulho como de dedos batendo na porta. A casa estalava. Não era só o vento. Era como se a casa respirasse, como se tivesse vida própria. Ouvi passos no teto. Ouvi algo arrastar no outro cômodo. Ouvi um gemido baixo vindo da parede. Fechei os olhos. Apertei a aliança no dedo. Rezei baixinho, mais por costume que por fé. Meu Deus, se o Senhor está aí, protege essas crianças. Protege elas de mim. Protege elas do que eu não consigo dar. A vela apagou. A escuridão engoliu tudo. E eu fiquei ali, imóvel, ouvindo a casa respirar ao meu redor, me perguntando se tinha feito a escolha certa ou se tinha trazido meus netos para morrer num lugar amaldiçoado. Não dormi naquela noite. E quando o sol nasceu, finalmente fraco e vermelho no horizonte, vi que não era só cansaço que pesava sobre mim. Era medo. Medo da casa. Medo do que tinha aceitado. Medo de que não houvesse saída. Mas levantei mesmo assim, porque não tinha escolha. Nunca tive. Fim do capítulo 2. Continue 22:50. Capítulo 3. O peso do barro. Os primeiros dias foram de luta silenciosa. Acordava antes do sol nascer, o corpo doído do chão duro, as costas travadas, os ossos reclamando. Lucas e Ana ainda dormiam, enrolados no cobertor fino, os rostinhos sujos de poeira vermelha. Eu levantava devagar para não fazer barulho e saía para o quintal. O quintal era um mar de mato, capim alto até a cintura, cheio de espinho e bicho, urtiga que queimava a pele, carrapicho que grudava na roupa. No fundo, quase escondido pela vegetação, tinha um pé de umbu retorcido e seco. Mais adiante, os restos de uma cerca de arame caída. E, além disso, só mato. Mato e silêncio. Comecei a arrancar o mato com as mãos. Não tinha ferramenta, não tinha enxada, foice, facão. Tinha só as mãos. Puxava o capim pela raiz, arrancava os espinhos que furavam a pele, limpava a terra como se estivesse lavando roupa suja. As mãos logo começaram a sangrar, bolhas que estouravam e viravam feridas, feridas que ardiam com o suor e a terra. Mas não parei. Se parava, pensava demais. E pensar demais era perigoso. Lucas acordava e vinha ajudar. Pegava os gravetos que eu arrancava e empilhava num canto. Não reclamava. Não perguntava quando ia melhorar. Só ajudava, calado, os olhos sérios de quem já entendeu que a vida não dá trégua. Ana acordava depois, chorando de fome. Eu parava, limpava as mãos sujas no vestido velho e voltava para dentro. Fazia mingau ralo com o resto da farinha que tinha trazido. Misturava com água e um pouco de açúcar. Ela comia fazendo careta, mas comia. Lucas comia sem reclamar. Eu fingia que já tinha comido. A fome foi chegando aos poucos. Não era ainda a fome que dói, que morde por dentro.
Era a fome que cansa, que deixa a cabeça leve, as pernas moles, o corpo devagar. Eu racionava tudo, farinha, sal, açúcar, tinha que durar. Não sabia quanto tempo, só sabia que tinha que durar. No terceiro dia, a água acabou. Tinha um poço nos fundos do quintal, escondido no mato. Achei ele por acaso, quando pisei num pedaço de madeira podre que cobria a boca. Quase caí dentro. Lucas gritou. Consegui me segurar na beirada. Olhei lá para baixo, escuro, fundo, cheiro de lodo e coisa morta. Amarrei o balde velho numa corda que achei na casa e desci ele devagarinho. Ouvi o baque na água. Puxei de volta. A água veio escura, com folha podre boiando. Cheirava ruim, mas era água. Fervi ela no fogão a lenha que consegui acender com graveto seco e papel velho. A fumaça subiu pelo telhado furado e queimou meus olhos. Mas a água ferveu. Esperei esfriar. Coei num pano. Dei para as crianças beberem. Tá com gosto ruim, vó, reclamou Ana. Bebe mesmo assim. Ela bebeu fazendo cara feia. Lucas bebeu sem reclamar. Eu bebi por último. Estava morna, com gosto de terra e ferrugem, mas molhou a garganta, e isso já era alguma coisa. À noite, quando as crianças dormiam, eu ficava sentada na porta da casa, olhando para o escuro. Não tinha luz, não tinha som. Só o vento passando pelo mato e o ranger das telhas soltas. Às vezes ouvia um bicho mexendo na mata. Às vezes ouvia passos no teto. Às vezes ouvia a própria casa gemer, como se estivesse cansada de ficar de pé. Foi numa dessas noites que vi as marcas. Estava com a vela acesa, tentando costurar um buraco na roupa da Ana, quando vi riscos na parede. Linhas finas, feitas com algo pontiagudo. Aproximei a vela. Eram desenhos, ou tentativas de desenho. Círculos, cruzes, palavras escritas tortas, quase ilegíveis. Eles vêm à noite, não posso abrir a porta. Ouro maldito. Senti um frio na espinha. Meu avô tinha escrito aquilo, antes de morrer, antes de enlouquecer, ou durante. Passei a mão nos riscos, sentindo as ranhuras na parede de barro. Tentei entender o que ele quis dizer. Quem eram eles? Porque o ouro era maldito. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei olhando para as paredes, imaginando meu avô trancado aqui dentro, sozinho, escrevendo nas paredes, conversando com fantasmas, imaginando se o mesmo destino me esperava. Se eu também ia enlouquecer nesta casa. Se as crianças iam me ver falando sozinha, escrevendo nas paredes, morrendo devagar. No quinto dia, a comida acabou. Tinha acabado tudo. Farinha, sal, açúcar, até o óleo que sobrou. Olhei para as sacolas vazias e senti o desespero subir pela garganta. Olhei para as crianças dormindo no chão e pensei, e agora? Saí para o quintal. O sol já estava alto. Andei pelo mato que ainda não tinha arrancado, procurando algo, qualquer coisa, frutas, raízes, o que fosse. Achei umas folhas que pareciam comestíveis. Achei um caju pequeno e duro, ainda verde. Arranquei tudo e levei para dentro. Fervi as folhas. Ficaram amargas, quase intragáveis, mas enganavam a fome por um tempo. Dei o caju para as crianças dividirem. Elas brigaram um pouco, mas no fim dividiram direitinho. Lucas deu a parte maior para Ana. Você é pequena, precisa mais, disse ele. Esse menino já nasceu velho. Foi nesse dia, enquanto limpava a sala com um pano molhado, tentando tirar as manchas de mofo da parede, que senti o barro ceder. Estava esfregando uma mancha escura no canto, perto do chão, quando minha mão afundou. O barro estava mole, quebradiço. Empurrei um pouco. Um pedaço se soltou e caiu no chão com um baque surdo. Fiquei parada, olhando para o buraco que tinha aberto. Havia algo dentro da parede. Meu coração disparou. Peguei a faca velha que usava para descascar o caju e comecei a raspar o barro ao redor. Aos poucos, o buraco foi aumentando. A poeira subia e grudava no suor. Tossi. Continuei raspando. E então vi uma caixa.
de metal, enferrujada, do tamanho de uma caixa de sapato, escondida dentro da parede de barro. Minhas mãos tremeram. Rasquei o barro com mais força. A caixa estava presa, enfiada fundo. Puxei. Não saía. Puxei mais forte. Ouvi um estalo. A parede rachou mais. Puxei com tudo. A caixa saiu de uma vez, trazendo junto um pedaço grande de parede que desabou no chão. Segurei a caixa com as duas mãos. Pesada, fria, coberta de ferrugem e barro seco. Lucas apareceu na porta. "O que é isso, vó?" "Não sei ainda." "Abre." Sentei no chão. Coloquei a caixa no colo. Tentei abrir a tampa. Estava emperrada. Usei a faca para forçar. A ferrugem cedeu aos poucos. A tampa gemeu e então abriu. Quando vi o que tinha dentro, minhas pernas fraquejaram. Moedas. Dezenas de moedas. Antigas. Amarelas, pesadas. Ouro. Peguei uma na mão. Era fria. Tinha um rosto gravado de um lado, números do outro. Números antigos. 1889, 1901, 1923. Moedas de mais de 100 anos. "Que bonito, vó", disse Lucas pegando uma. "Parece dinheiro de pirata." Não era dinheiro de pirata, era dinheiro de verdade. Havia também papéis, cartas, escritas à mão com letra trêmula. Peguei a primeira e comecei a ler. "Quem encontrar isto, use com juízo." Escondi porque homens queriam tomar. Não confiava em ninguém, nem em família. Família some quando há ouro. Ouro traz desgraça, mas traz também salvação. Use com juízo. Não conte para ninguém. Eles vêm à noite. Eles sabem. Anselmo Ferreira. Meu avô. Senti um nó na garganta. Olhei para as moedas brilhando na luz fraca que entrava pela janela. Olhei para Lucas, que segurava uma moeda com curiosidade. Olhei para Ana, que brincava no canto, alheia a tudo. Naquele momento, entendi. Aquilo não era milagre, era escolha. Aquele ouro podia virar comida, podia virar remédio, podia virar futuro para as crianças, mas também podia virar morte. Levantei devagar, fechei a caixa, olhei em volta, como se alguém pudesse estar me vendo. A casa estava vazia, mas senti, pela primeira vez desde que cheguei, que não estávamos sozinhos. "Lucas, você não fala disso para ninguém, entendeu?" Ele acenou com a cabeça, sério. "Nem para Ana, nem para ninguém que aparecer aqui." "Mas o que a gente vai fazer com isso?" "Não sei ainda, mas ninguém pode saber." "Promete?" "Prometo." Peguei a caixa e saí para o quintal. Caminhei até o pé de umbu seco. Olhei em volta. Ninguém. Só o mato e o silêncio. Comecei a cavar com as mãos. A terra estava dura. As unhas quebraram. As mãos sangraram de novo. Mas continuei cavando. Quando o buraco estava fundo o suficiente, coloquei a caixa lá dentro. Cobri com terra. Bati bem. Cobri com folhas secas e gravetos. De longe, ninguém veria nada. Mas eu sabia. E esse saber pesou. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, fiquei acordada de novo. Ouvia cada barulho, cada estalo da casa, cada passo no teto, cada gemido do vento. Parecia que tudo tinha mudado, como se a casa soubesse do ouro, como se o ouro tivesse acordado algo que estava dormindo. Levantei e fui até a janela. Olhei para o quintal escuro, para o pé de umbu onde tinha enterrado a caixa, e vi algo que fez meu sangue gelar. Marcas no chão, pegadas. Alguém tinha estado ali. Alguém tinha andado pelo quintal enquanto dormíamos. Fim do capítulo 3. Continue 22:57, capítulo 4. O Homem da Sombra. Não dormi mais naquela noite. Fiquei sentada na porta, as costas apoiadas no batente de madeira podre, os olhos fixos na escuridão do quintal. A lua estava pela metade, dando uma luz fraca que tornava tudo mais sinistro. As sombras pareciam se mexer. O mato balançava com o vento, criando formas que sumiam quando eu piscava. As pegadas estavam ali. Eu tinha visto. Marcas fundas na terra solta perto do pé de umbu. Pegadas grandes, de homem, de alguém que andou devagar, que parou, que observou. Alguém sabia. Mas como?
Eu tinha acabado de encontrar o ouro. Tinha enterrado fazia poucas horas. Ninguém podia saber. A não ser que alguém já soubesse desde sempre. Lembrei das palavras escritas na parede. Eles vêm à noite. Lembrei do que o tabelião tinha dito. Meu avô enlouqueceu. Trancou a casa. Morreu sozinho. E se não fosse loucura? E se ele realmente estivesse sendo observado, perseguido? Apertei a aliança no dedo até doer. O sol nasceu devagar, vermelho e pesado. A luz foi clareando o quintal aos poucos. Vi melhor as pegadas. Eram recentes. A terra ainda estava úmida do orvalho da noite. Quem quer que tivesse passado ali, passou depois que escureceu. Olhei em volta. Só mato. Só silêncio. Mas senti olhos. Acordei as crianças sem fazer barulho. Elas reclamaram, ainda com sono. Dei água morna para beberem. Não tinha comida. O estômago roncava, mas fingi que não sentia nada. Vó, tô com fome, choramingou Ana. Eu sei, meu amor. A vó vai dar um jeito hoje. Como? Não respondi. Lucas me olhou com aqueles olhos velhos demais para a idade. A gente vai usar o... Ele olhou para Ana e não terminou a frase. Vou pensar. Mas a gente tá com fome agora. Eu sei, Lucas. Saiu mais alto do que eu queria. Eu sei, tá bom? Deixa eu pensar. Ele abaixou a cabeça. Senti a culpa morder por dentro. Mas não tinha tempo para a culpa. Tinha que pensar, tinha que decidir. Peguei uma das moedas, fui até o quintal, cavei a terra com as mãos, tirei a caixa, abri, peguei uma única moeda de ouro, fechei tudo de novo, enterrei mais fundo, cobri melhor. Voltei para dentro, escondi a moeda no bolso do vestido. Vamos sair, falei para as crianças. Para onde? Perguntou Lucas. Ver se acha uma venda, algum lugar para comprar comida. A caminhada foi longa. Voltamos pela mesma estrada de barro vermelho que tínhamos vindo. O sol já estava quente. Ana reclamou que o pé doía. Peguei ela no colo. Lucas andava ao meu lado, calado, os olhos atentos a tudo. Depois de quase uma hora andando, vimos fumaça ao longe. Casa. Chegamos perto. Era uma venda pequena, paredes de tábua velha, telhado de zinco. Um homem estava sentado na frente fumando um cigarro torto. Quando nos viu, ele se levantou devagar. Era magro, alto, com a pele queimada de sol e os olhos pequenos e desconfiados. Bom dia, cumprimentei. Ele não respondeu, só ficou olhando. Olhou para mim, para as crianças, para a minha roupa velha e suja, para as minhas mãos machucadas. A senhora é de fora, não era pergunta, era constatação. Sou. Vim morar na casa do meu avô, Anselmo Ferreira. Algo mudou no rosto dele. Uma sombra passou pelos olhos. A casa do Anselmo. Ele jogou o cigarro no chão e pisou. Ninguém quer aquela casa. Eu quis. Então a senhora é louca igual ele. Senti raiva subir, mas engoli. Preciso comprar comida, arroz, feijão, óleo, o que tiver. Ele não se mexeu. Dinheiro a senhora tem? Hesitei. Coloquei a mão no bolso, sentindo a moeda fria. Não podia mostrar ela. Não aqui, não agora. Tenho, mas... Posso deixar fiado? Até eu conseguir vender umas coisas lá da casa? Ele riu. Um riso seco, sem alegria. Fiado? A senhora acabou de chegar e já quer fiado? Aqui não é cidade não, dona. Aqui é dinheiro ou é nada. Por favor, as crianças estão com fome. E eu tenho culpa? Cada um com seus problemas. Senti as lágrimas queimando nos olhos, mas não deixei cair. Não ia chorar na frente desse homem. Não ia dar esse gosto. Estava virando para ir embora quando ouvi uma voz atrás de mim. Eu pago a comida dela. Virei. Um homem estava parado na sombra da venda. Não tinha visto ele antes. Devia ter saído de dentro. Era mais velho, uns 50 e poucos anos, pele morena, cabelo grisalho, mãos grandes e calejadas. Vestia roupa simples, mas limpa. Tinha um rosto tranquilo, olhos calmos. Não precisa, falei rápido. Eu não quero caridade. Não é caridade, é vizinhança. Ele se aproximou.
Meu nome é Inácio. Moro ali perto. Vi vocês passando ontem. Então era ele. As pegadas. Meu corpo ficou tenso. Recuei um passo, colocando Ana atrás de mim. O senhor andou perto da minha casa? Ele franziu a testa. Andei não, dona. Só vi vocês de longe, da estrada. Lugar pequeno, todo mundo repara quando chega gente nova. Estava mentindo? Não parecia. Mas as pegadas estavam lá. O dono da venda bufou. Se o Inácio vai pagar, então tá. O que a senhora quer? Pedi o mínimo. Arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, um pouco de farinha, macarrão, sabão. O homem foi pegando as coisas com má vontade, jogando tudo num saco de pano. Inácio pagou sem reclamar. Eram poucos reais, mas eram tudo para mim. Saímos. Inácio nos acompanhou. Deixa eu levar esse saco. Tá pesado. Eu consigo. Sei que consegue, mas não precisa. Ele pegou o saco antes que eu pudesse recusar. Andamos em silêncio por um tempo. Ana puxou minha saia. Vó, ele é bonzinho? Shhh. Inácio sorriu. Pode perguntar, pequena. Eu sou bonzinho. Pelo menos tento ser. Lucas olhou para ele com desconfiança. Por que o senhor ajudou a gente? Porque precisava de ajuda. E porque sei o que é passar aperto. Ele olhou para mim. A senhora está sozinha com essas crianças? Tô. Viúva. Isso te importa? Não. Só quis saber se tinha alguém que ia aparecer para ajudar vocês naquela casa. Porque aquela casa precisa de muita ajuda. Parei de andar. Olhei para ele. O senhor conhecia meu avô? Inácio ficou quieto por um momento. Conhecia. Todo mundo aqui conhecia o Anselmo. Era um homem difícil, desconfiado. Nos últimos anos piorou. Não deixava ninguém chegar perto. Dizia que tinha gente querendo roubar ele. Gente que vinha de noite. Ele me olhou nos olhos. A senhora sabe por que ele ficou assim? Meu coração disparou. Não. Então tem coisa naquela casa que a senhora ainda não sabe. Ele voltou a andar. Mas não sou eu quem vai contar. Cada um descobre o que tem que descobrir. O que isso quer dizer? Quer dizer que a senhora precisa de ajuda. E eu estou oferecendo. Sou carpinteiro. Posso consertar o telhado dessa casa, arrumar as portas, reforçar as paredes. Em troca, a senhora me dá comida. Justo, desconfiei. Por que o senhor faria isso? Porque sou viúvo também, sozinho, e trabalho me faz bem, me faz esquecer. Ele deu de ombros. E porque criança com fome me dói no peito. Olhei para ele. Tentei ver maldade, tentei ver interesse, mas só vi cansaço. O mesmo cansaço que eu via no espelho. Tá bom, mas só durante o dia. E se eu mandar embora, o senhor vai. Combinado. Chegamos na casa. Inácio olhou para o telhado, para as paredes, para a porta torta. Balançou a cabeça. Vai dar trabalho, mas dá para salvar. Precisa salvar? Se a senhora quer ficar, precisa. Do jeito que tá, não passa da próxima chuva. Ele deixou o saco de comida na mesa quebrada e saiu. Disse que voltaria no dia seguinte com ferramentas. Fiquei olhando ele ir embora pela estrada. Lucas veio ao meu lado. Vó, a gente pode confiar nele? Não sei, meu filho, mas ele ajudou a gente. Às vezes, gente que ajuda também quer alguma coisa. E se ele quiser o... Ele não terminou, mas eu sabia o que ele ia dizer. Por isso a gente não conta. Para ninguém, nem para ele, nem para ninguém que aparecer. Entendeu? Entendi. Mas mesmo dizendo isso, eu sabia. Não dava para esconder para sempre. E naquela noite, enquanto cozinhava o arroz com feijão no fogão a lenha, enquanto via as crianças finalmente comerem direito, enquanto sentia o estômago cheio pela primeira vez em dias, ouvi de novo. Passos no quintal. Alguém andando devagar. Alguém que sabia que eu estava acordada. Alguém que estava esperando. Fim do capítulo 4. Continue 22:58. Capítulo 5. O preço da confiança. Inácio voltou no dia seguinte como prometeu. Chegou cedo, quando o sol ainda estava baixo e o orvalho molhava o mato.
Trazia uma caixa de madeira velha cheia de ferramentas. Martelo, serrote, pregos enferrujados, pedaços de tábua, um rolo de arame. Colocou tudo no chão da varanda e olhou para cima, para o telhado furado. Vou começar por cima. Se chover, vocês vão se afogar aqui dentro. Não discuti. Ele trabalhou o dia inteiro. Subiu no telhado com cuidado, pisando nas vigas que ainda aguentavam. Tirou as telhas quebradas, substituiu por outras que tinha trazido. Velhas também, mas inteiras. Pregou tábuas onde as vigas tinham apodrecido, amarrou o que estava solto, trabalhou devagar, com paciência de quem faz as coisas para durar. Enquanto isso, continuei limpando a casa. Arranquei o resto do barro podre das paredes, varri de novo, mesmo sabendo que a poeira voltaria. Lavei o chão com água do poço. As crianças ajudavam como podiam. Lucas carregava os entulhos para fora. Ana juntava pedrinhas e fingia que estava construindo outra casa. No meio da tarde, chamei Inácio para comer. Tinha feito arroz com ovo. Não tinha mais nada, mas era melhor que nada. Ele desceu do telhado, lavou as mãos no balde de água e sentou no chão com a gente. Comeu em silêncio, devagar, como quem está acostumado a não desperdiçar. Obrigada, falei quando terminou. Eu que agradeço. Faz tempo que não como comida feita com cuidado. Não tem muito cuidado nisso, não. É só arroz e ovo. Mas foi feito pensando em alguém. Isso já é muito. Ele limpou a boca com as costas da mão. Posso fazer uma pergunta? Fiquei tensa. Depende da pergunta. Por que a senhora aceitou essa casa? Podia ter recusado. Podia ter ficado onde estava. Não podia. Me botaram para fora de onde eu morava. E preferiu vir para um lugar onde ninguém vem, que estava caindo aos pedaços, que todo mundo diz que é assombrado. Não tinha escolha. Ele ficou quieto por um momento. Depois acenou com a cabeça. Entendo. Às vezes a gente aceita o que aparece porque não aparece mais nada. Ele se levantou e voltou para o trabalho. Os dias seguintes foram assim. Inácio chegava de manhã, trabalhava até o sol descer, comia o que eu tinha para oferecer, que nunca era muito, e ia embora. Consertou o telhado, reforçou as paredes com barro novo que ele mesmo preparou, misturando terra, água e palha. Ajeitou a porta para ela fechar direito. Tapou os buracos nas janelas com tábuas. A casa começou a ficar firme, e eu comecei a respirar melhor. Mas o medo não passou. Toda noite, quando Inácio ia embora e as crianças dormiam, eu ouvia passos no quintal. Às vezes perto, às vezes longe, às vezes paravam na frente da casa, do outro lado da porta. Eu ficava imóvel, segurando a faca velha, o coração martelando no peito, esperando a porta se abrir. Mas nunca abria. Quem quer que fosse só observava. Uma noite não aguentei mais. Esperei até os passos pararem na frente da porta. Respirei fundo. Levantei devagar. Peguei a faca e abri a porta de uma vez. Ninguém. Só o vento. Só a escuridão. Só o mato balançando. Mas no chão perto da soleira tinha algo. Uma marca. Desenhada na terra. Um círculo com um X no meio. O mesmo símbolo que meu avô tinha riscado na parede. Eles vêm à noite. Senti o sangue gelar. Fechei a porta. Tranquei. Empurrei a mesa velha contra ela. Sentei no chão, abraçada nos joelhos, tremendo. Alguém sabia. Alguém estava me avisando. Ou me ameaçando. Não dormi naquela noite. E quando o sol nasceu, a marca já tinha sumido. O vento tinha apagado. Ou alguém tinha apagado. Não sabia qual das duas era pior. Foi naquela manhã que decidi contar para Inácio. Ele chegou como sempre. Colocou as ferramentas no chão e ia subir no telhado de novo quando o chamei. Inácio, preciso falar com o senhor. Ele parou, olhou para mim, viu algo no meu rosto, porque ficou sério. O que foi? Olhei para as crianças. Estavam brincando no quintal, longe o suficiente para não ouvir. Tem alguém vindo aqui à noite? Quem? Não sei. Mas deixam marcas e eu... Respirei fundo. Eu acho que sabem. Sabem o quê? Hesitei.
Era arriscado, mas estava sozinha. E sozinha eu não ia conseguir. Vem comigo. Levei ele até o fundo do quintal, até o pé de umbu. Olhei em volta, conferindo se as crianças não estavam vendo. Ajoelhei e comecei a cavar com as mãos. Inácio me observou em silêncio. Tirei a caixa. Abri. Quando ele viu o ouro, o rosto não mudou. Não ficou ganancioso. Não sorriu. Só ficou muito sério. Meu Deus. Encontrei escondido na parede. Meu avô deixou. E agora tem alguém que sabe. Ou desconfia. E eu não sei o que fazer. Inácio se agachou ao meu lado. Pegou uma moeda, virou ela na mão, vendo a luz bater no metal velho. É por isso que o Anselmo enlouqueceu. Ele devolveu a moeda para a caixa. Ele tinha isso, e alguém queria tomar. Quem? Não sei. Mas essa região sempre foi assim. Gente some. Terra muda de dono sem documento. Quem tem algo de valor não dura muito. Ele me olhou nos olhos. A senhora está em perigo. Essas crianças estão em perigo. Eu sei, mas o que eu faço? Se eu usar esse ouro, vão saber que eu tenho. Se eu não usar, a gente morre de fome aqui. A senhora precisa vender. Mais longe, em outra cidade. E devagar. Uma moeda de cada vez. Não pode levantar suspeita. E enquanto isso, eu fico aqui, de noite, para proteger vocês. Olhei para ele desconfiada. Por quê? Por que o senhor faria isso? Ele demorou para responder. Quando falou, a voz saiu baixa, cansada, porque eu perdi minha família, mulher e filho. Febre faz 5 anos. Morri junto com eles, mas o corpo esqueceu de parar. Desde então, vivo porque tem que viver. Trabalho porque tem que trabalhar, mas não vivo de verdade. Ele olhou para as crianças brincando longe. Ver eles me lembra que ainda tem vida no mundo, que ainda vale a pena proteger alguma coisa. Não era amor, não era interesse, era desespero igual ao meu. Tá bom, mas se acontecer alguma coisa, o senhor vai embora e salva as crianças. Eu fico. Entendeu? Não vai precisar disso. Promete? Prometo. Enterrei a caixa de novo. Cobri bem. E voltamos para casa. Naquela noite, Inácio não foi embora. Ficou sentado na varanda, de costas para a parede, com um pedaço de madeira grossa no colo. As crianças dormiram cedo, cansadas de brincar. Eu fiquei acordada, sentada na porta, observando a escuridão. Os passos vieram, como sempre, devagar, calculados, parando, ouvindo. Inácio não se mexeu. Só ficou alerta, os músculos tensos, os olhos fixos na direção do som. Os passos deram a volta na casa. Pararam na frente. Ficaram ali, parados por tempo demais. E então se afastaram. Quando o silêncio voltou, Inácio suspirou. Quem quer que seja é covarde. Não ataca, só assusta. Mas por quê? Esperando a senhora fraquejar. Esperando a senhora ir embora. Ou esperando a senhora cometer um erro. Que erro? Mostrar onde está o ouro. Nas semanas seguintes a rotina mudou. Inácio passava o dia trabalhando na casa e à noite vigiando. Dormia pouco. Eu também. A casa foi ficando mais forte, mas o perigo também. As marcas no chão apareciam toda noite. Círculos, cruzes, símbolos que eu não entendia. Até que uma manhã, Inácio acordou diferente. Preciso ir na cidade, vender uma moeda, trazer mantimento e ver se descubro quem está fazendo isso. E se descobrir, aí a gente decide o que fazer. Ele foi. Levou uma moeda escondida na bota. Voltou no fim do dia com comida, com roupa para as crianças, com notícias. Tem um homem, Faustino, dono de terra aqui perto. Dizem que ele sabia do seu avô, que ofereceu ajuda, mas o velho recusou, que depois disso começou a perseguição. Perseguição? Gente passando de noite, ameaças. O Anselmo trancou a casa, parou de sair e morreu sozinho. Inácio me olhou. Faustino quer essa terra e quer o que tem nela. Então foi ele. As marcas, os passos.
Ele provavelmente, ou gente que trabalha para ele, mas não pode provar nada, e ninguém aqui vai contra ele. Ele manda na região. E agora? Inácio ficou quieto. Agora a gente tem que escolher. Ou luta, ou vai embora. Naquela noite, depois que todos dormiram, fiquei pensando. Lutar significava arriscar tudo. As crianças, Inácio, eu. Ir embora significava perder tudo. A casa, o ouro, a chance de ter algo meu. Olhei para Lucas e Ana dormindo, abraçados no cobertor fino. Olhei para Inácio sentado na varanda vigiando a noite. Olhei para a aliança velha no meu dedo, que ainda girava quando eu ficava nervosa. E tomei uma decisão. Fim do capítulo 5. Continue 23.02, capítulo 6. A Noite do Fogo. A decisão veio numa manhã de sol forte, daquelas que queimam a pele e secam a garganta. Eu ia vender as moedas, aos poucos, em cidades diferentes, longe. Ia usar o dinheiro para comprar essa terra no cartório, legalizar, colocar no meu nome, no nome das crianças, para que ninguém pudesse tomar. E depois, se precisasse, a gente ia embora, mas ia embora com algo, com propriedade, com dignidade. Não era coragem, era teimosia. Contei o plano para Inácio. Ele escutou em silêncio, passando a mão pelo cabelo grisalho, os olhos preocupados. É arriscado. Se o Faustino desconfiar que a senhora tem dinheiro, vai apertar mais. Pode ficar violento. Então a gente faz escondido. Nada fica escondido aqui, Teresa. Lugar pequeno, todo mundo vigia todo mundo. Então o que eu faço? Fico aqui esperando ele me expulsar? Esperando ele tomar tudo? Não, a senhora luta, mas luta esperta. Ele aproximou. Eu vou com a senhora. Nas cidades. Para vender, para proteger. E a gente faz devagar, sem levantar suspeita. E as crianças? Levamos junto. Não dá para deixar elas sozinhas aqui. Então foi isso que fizemos. Nas semanas seguintes, viajamos 3 vezes. Cidades pequenas, distantes, onde ninguém nos conhecia. Inácio negociava com cuidado. Vendia uma moeda para um, outra para outro. Nunca mais de uma no mesmo lugar. Dizia que eram relíquias de família, herança de pai, coisa velha que não usava mais. Os compradores olhavam com desconfiança, mas pagavam. Ouro é ouro. O dinheiro começou a juntar. Não era muito, mas era mais do que eu tinha visto na vida. Comprei roupa nova para as crianças, sapato de verdade, não chinelo velho. Comprei panelas, cobertores grossos, comida que dava para durar, remédio para a tosse da Ana. E guardei o resto, para o cartório, para a terra. A casa foi ficando diferente. Inácio tinha consertado quase tudo. O telhado não vazava mais. As paredes estavam firmes, a porta fechava direito, tinha até uma mesa nova que ele tinha feito com tábuas velhas. As crianças tinham um lugar para sentar, para comer, para fazer lição. Pela primeira vez desde que Antônio morreu, senti algo parecido com esperança. Mas a esperança não dura muito quando você vive com medo. As marcas continuavam aparecendo. Toda noite. Círculos, cruzes, às vezes palavras escritas na terra. Sai, vai embora. Essa terra não é tua. E então, numa noite, apareceu algo diferente. Uma foice, fincada no chão, na frente da porta. Olhei para aquilo e senti o sangue gelar. Não era mais aviso, era ameaça. Inácio tirou a foice do chão. Olhou para a lâmina enferrujada, para o cabo manchado de barro velho. Isso foi longe demais. O que a gente faz? Amanhã eu vou falar com ele. Com quem? Com o Faustino, olho no olho. Vou dizer que a senhora não tem nada, que é só uma viúva pobre, cuidando de neto, que não está incomodando ninguém. Talvez ele pare. E se não parar? Ele não respondeu. No dia seguinte, Inácio foi. Saiu cedo e voltou só quando já estava escurecendo. Quando chegou, o rosto estava fechado, machucado. Tinha um corte no supercílio, sangue seco na camisa. O que aconteceu? Corri até ele. Ele não quer conversa, quer a terra.
Disse que essa terra sempre foi da família dele, que seu avô roubou, que agora ele vai tomar de volta. Inácio cuspiu sangue no chão e disse mais. O quê? Ele hesitou. Olhou para as crianças brincando no quintal. Baixou a voz. Disse que criança se perde fácil no mato, que acidente acontece, que a gente devia pensar bem antes de ficar teimando. Senti o mundo sumir debaixo dos meus pés. Ele tinha ameaçado as crianças, meus netos, minha vida. Esse filho da puta, a voz saiu rouca, cheia de uma raiva que eu não sabia que tinha. Esse desgraçado ameaçou meus netos? Teresa, ele ameaçou? Gritei. Lucas parou de brincar. Olhou para mim assustado. Respirei fundo, tentei controlar. Mas as mãos tremiam, o peito ardia, a cabeça fervia. A gente vai embora, falei, mais para mim que para Inácio. Como? A gente pega o que tem e vai. Hoje, agora. Não espera amanhecer. Teresa, a senhora tá com medo? Claro que eu tô com medo. Ele ameaçou matar meus netos. Eu não vou arriscar a vida deles por um pedaço de terra. Inácio segurou meus ombros. Firme. Olhou nos meus olhos. Se a senhora correr agora, vai carregar esse medo para sempre. Vai viver olhando para trás. E ele vai achar vocês. Gente como o Faustino sempre acha. Ele soltou. A gente tem que terminar o que começou. Ir no cartório. Legalizar a terra. Aí sim, com papel na mão, a gente vai embora ou fica. Mas com direito, com justiça. Não tem justiça aqui. Então a gente faz a justiça. Eu queria acreditar. Queria tanto acreditar. Mas o medo era maior. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada ao lado das crianças, ouvindo elas respirarem. Pensando que se algo acontecesse com elas, eu não ia sobreviver. Já tinha perdido marido. Já tinha perdido filha. Não podia perder mais nada. Foi quando senti o cheiro. Fumaça. Sentei na cama de um pulo. Olhei em volta. Tudo estava escuro. Mas o cheiro estava ali, forte, vindo de fora. Levantei. Fui até a porta. Abri e vi. Fogo. No quintal. Em volta da casa. Círculo de fogo que ia fechando. Eles tinham ateado fogo no mato. Gritei. Inácio acordou de um pulo. Viu o fogo. Correu para fora. Pega as crianças. Sai da casa. Acordei Lucas e Ana. Eles choravam, assustados. Peguei Ana no colo, segurei a mão de Lucas e saí. A fumaça já estava entrando. O calor era sufocante. O fogo crepitava, avançando rápido no mato seco. Fora da casa vi sombras, homens, 4, 5, talvez mais, com facões, com pedaços de pau, em volta da gente. E na frente um homem grande, de chapéu preto e olhos frios, Faustino. Boa noite, ele disse, a voz calma demais para o que estava acontecendo. Lamento o inconveniente. Filho da puta, cuspi. Ele sorriu. Boca suja. Isso não é jeito de senhora falar. Ele deu um passo à frente. Eu avisei. Falei que essa terra não é sua. Falei que era melhor ir embora, mas a senhora teimou. Então agora a gente faz do jeito difícil. Você vai matar a gente na frente dessas crianças? Não precisa matar, só precisa assustar o suficiente. Ele olhou para o fogo. Casa pega fogo fácil, mato seco então nem se fala. Acidente, acontece. Inácio se colocou na frente de mim, segurava um pedaço de madeira. Vocês vão ter que passar por cima de mim. Faustino riu. Se for preciso. Os homens avançaram. Então, algo dentro de mim quebrou. Não foi coragem, foi desespero, foi amor, foi raiva acumulada de anos de perda, de humilhação, de dor. Coloquei Ana no chão, peguei o facão velho que Inácio tinha deixado na varanda e avancei. Não pensei, só avancei. Gritando, chorando, com o facão erguido, os homens recuaram surpresos. Faustino parou de rir. Vocês vão ter que me matar, gritei. Vão ter que me matar na frente dos meus netos, porque eu não saio. Essa terra é minha, minha, ouviu? Minha. Foi então que ouvi vozes.
Outras vozes. Gente chegando pela estrada, com lanternas, com enxadas, com baldes de água, vizinhos. Gente do povoado, gente que Inácio tinha avisado, gente que tinha vindo ajudar. Eram poucos, velhos na maioria, mulheres, jovens magros, mas eram gente. E gente assusta quando está em número. "Sai daqui, Faustino!" gritou um velho. "Deixa essa mulher em paz. Isso não é da conta de vocês." "É sim. A gente não vai deixar você queimar gente viva." Faustino olhou em volta, viu que estava em desvantagem, cuspiu no chão. "Isso não acaba aqui." E foi embora. Os homens foram atrás dele. A comunidade apagou o fogo, salvou a casa, salvou a gente. Quando tudo acabou, caí de joelhos no chão. Soltei o facão e chorei. Chorei tudo que tinha segurado, toda a raiva, todo o medo, todo o desespero. Inácio se ajoelhou ao meu lado, abraçou. Acabou, acabou. Mas não tinha acabado. Eu sabia. Fim do capítulo 6. Continue 23/04, capítulo 7. O preço da terra amanheceu diferente. O cheiro de fumaça ainda grudava na roupa, na pele, no cabelo. O quintal era cinza, mato queimado, terra preta. A casa tinha sobrevivido, mas por pouco. As marcas de fogo subiam pelas paredes de barro como dedos que tentaram puxar tudo para baixo. As crianças acordaram tarde, exaustas do susto da noite. Ana chorou, pedindo água. Lucas ficou quieto, sentado no canto, abraçado nos joelhos. Não falou nada, só olhava para as paredes chamuscadas com olhos que já tinham visto demais. Inácio tinha dormido sentado na porta, o pedaço de pau no colo. Quando acordei, ele já estava de pé, olhando para a estrada. "Eles vão voltar", disse sem olhar para mim. "Eu sei. E na próxima vez, não vai ser só fogo." "Eu sei disso também." Ele se virou. O rosto estava cansado. O corte no supercílio tinha inflamado. Mas os olhos estavam decididos. "A gente precisa ir no cartório, hoje, legalizar essa terra antes que seja tarde demais." "Com que dinheiro? A gente vendeu só 3 moedas." "Não dá. Então vende mais. Vende o que for preciso. Mas a gente fecha isso hoje, porque se não fechar, a senhora perde tudo. E talvez perca mais que terra." Olhei para as crianças, para a casa que quase tinha virado cinzas, para o quintal destruído. E tomei a decisão. Vou buscar o ouro. Tudo. A gente vende o quanto precisar e resolve isso de uma vez. Fui até o pé de umbu, cavei com as mãos, a terra ainda estava quente das brasas que tinham chegado perto. Tirei a caixa. Estava suja, coberta de barro úmido. Abri. As moedas brilhavam na luz da manhã. Ouro velho, pesado, sujo de história e sangue. Peguei 10 moedas, deixei o resto. Enterrei de novo, mais fundo. Voltei para dentro. "Isso vai ser suficiente?" Perguntei para Inácio. Ele olhou para as moedas na minha mão. Fez conta de cabeça. "Vai. E ainda sobra." Ele hesitou. "Mas vender tudo de uma vez é perigoso. Gente vai perguntar de onde veio. Então a gente inventa. Herança, relíquia, não importa. A gente inventa o que for preciso." Preparei as crianças. Dei banho nelas com a água fria do poço. Vesti a roupa menos suja que tinham. Penteei o cabelo da Ana com o pente quebrado. Lucas ajeitou a camisa sozinho, os dedos pequenos lutando com os botões. "A gente vai sair de novo, vó?" perguntou. "Vai. Mas hoje é diferente. Hoje a gente vai fazer essa terra virar nossa de verdade. E depois? Depois a gente vê." Pegamos a estrada. Inácio conseguiu carona com um caminhoneiro que passava. Fomos espremidos na cabine. Eu, Inácio, as 2 crianças no meu colo. O caminhão chacoalhava na estrada esburacada. Ana enjoou e vomitou no meu vestido. Limpei com a mão. Não tinha com o que limpar melhor. A cidade era maior que as outras que tínhamos ido. Tinha ruas asfaltadas, lojas, gente andando apressada, um cartório de verdade, com placa na porta e tudo.
Entramos. O tabelião era um homem de meia idade, barriga grande, óculos no nariz. Olhou pra gente com aquele olhar que eu já conhecia. O olhar de quem vê gente pobre e já sabe que vai dar trabalho. Pois não? Vim registrar uma terra, colocar no meu nome. A senhora tem a documentação? Tirei os papéis amassados da bolsa velha. A herança do meu avô. O papel que dizia que a terra era minha. Ele pegou. Leu devagar. Franziu a testa. Essa terra está irregular. Não tem medição. Não tem registro atualizado. Vai precisar fazer tudo isso antes de passar para o seu nome. Quanto custa? Ele fez conta. Rabiscou num papel. Empurrou para mim. O número era grande, mas eu tinha. Consigo pagar, mas quero tudo resolvido hoje. Ele ergueu as sobrancelhas. Hoje? A senhora está com pressa? Tô. Isso não é assim tão rápido, dona. Tem trâmite, tem burocracia. Quanto custa para ser rápido? Ele entendeu. Suspirou. Olhou em volta como se alguém pudesse estar escutando. Tem um jeito, mais caro, mas resolve hoje mesmo. Quanto? Ele disse o número. Era quase tudo que eu tinha. Fechado. Saímos do cartório e fomos para uma joalheria velha no centro da cidade. O dono era um homem pequeno, magro, com olhos desconfiados. Olhou para as moedas como um urubu olha para a carniça. De onde a senhora tirou isso? Herança de família. Família rica, então. Já foi. Ele examinou cada moeda com uma lupa. Pesou. Mordeu? Testou. Finalmente acenou com a cabeça. Posso comprar, mas não pago o valor cheio. Ouro velho tem problema para revender. Quanto? Ele disse o número. Era menos do que valia. Eu sabia, mas não tinha escolha. Tá bom. Ele pagou em dinheiro. Notas velhas, amassadas, cheirando a mofo. Contei tudo. Guardei no fundo da bolsa. Voltamos para o cartório. Paguei. O tabelião fez os papéis com pressa. Carimbou, assinou, registrou. No fim da tarde, tinha um papel na mão. Um papel que dizia: Teresa Maria da Silva, proprietária legal do lote de terra localizado no povoado Cruzeiro dos Aflitos. Olhei para aquele papel e senti algo se mexer dentro do peito. Não era alegria, era alívio, era dignidade. Era a primeira vez na vida que algo era realmente meu. Pronto, disse o tabelião, entregando a cópia autenticada. A terra é sua, registrada, legalizada. Ninguém pode tomar. Tem certeza? Absoluta. A senhora tem o papel, tem o registro. A lei está do seu lado agora. A lei. Como se lei servisse para gente como eu, mas tinha que acreditar, tinha que tentar. Voltamos para casa, já no fim da tarde. O caminhoneiro nos deixou na encruzilhada. Andamos o resto a pé. As crianças estavam cansadas. Carreguei Ana no colo. Inácio carregou Lucas nas costas. Chegamos quando já estava escurecendo. A casa estava como tínhamos deixado, queimada, suja, mas de pé. E agora era minha. Naquela noite fiz comida. Arroz, feijão, carne moída que tinha comprado na cidade. As crianças comeram até não caber mais. Inácio comeu em silêncio, pensativo. O que foi? Perguntei. Tô pensando no Faustino. Ele não vai aceitar isso. Papel ou não papel. Mas agora a lei tá do meu lado. A lei não vale nada aqui, Teresa. Você sabe disso. Então o que a gente faz? Ele ficou quieto por um momento. A gente espera. E se ele vier, a gente mostra o papel. E se ele não respeitar o papel, a gente vai na polícia. E se a polícia não fizer nada? Então a gente vai embora, com a terra vendida, com dinheiro na mão, e recomeça em outro lugar. Não quero ir embora. Eu sei, mas às vezes a gente tem que escolher entre o que quer e o que pode. Ele me olhou. E eu prefiro ver vocês vivos em outro lugar do que mortos aqui. Fomos dormir tarde. Inácio ficou de guarda de novo. Eu deitei com as crianças, mas não consegui dormir direito. Toda hora acordava achando que ouvia passos, que sentia cheiro de fumaça, que via sombras se mexendo.
Quando o sol nasceu, Inácio estava dormindo sentado, a cabeça apoiada na parede. Deixei ele descansar. Fui para o quintal. Olhei para o mato queimado, para as marcas do fogo, para o pé de umbu chamuscado, mas ainda vivo. Foi quando ouvi o barulho, motor de carro, vindo pela estrada. Meu coração disparou. Corri para dentro. Acordei Inácio. Tem alguém vindo. Ele levantou de um pulo, pegou o pedaço de pau, saiu para a frente da casa. O carro parou. Levantou poeira vermelha. A porta abriu. Faustino desceu. Não estava sozinho. Tinha 3 homens com ele, grandes, armados, com facões na cintura. Ele caminhou até a frente da casa. Parou, tirou o chapéu. Sorriu. Bom dia. Não respondi. Soube que a senhora foi na cidade ontem. Registrou a terra. Ele balançou a cabeça. Isso foi burrice. A terra é minha. Tá legalizada. Tenho papel. Papel? Ele riu. A senhora acha que papel vale alguma coisa aqui? Vale. A lei diz que vale. A lei. Ele cuspiu no chão. Sabe o que eu faço com a lei? Ele tirou um papel do bolso, amassou, jogou no chão, pisou. É isso que eu faço. Inácio deu um passo à frente. Vai embora, Faustino. A senhora não quer problema. Mas já tem problema. Ele apontou para mim. Essa mulher está na minha terra e não sai. Isso é problema. Não é sua terra. Nunca foi. Era do meu pai. Antes dele, era do meu avô. O Anselmo roubou e agora essa mulher quer ficar com o que foi roubado. Ele colocou o chapéu de volta. Vou dar uma última chance. Sai. Hoje. Agora. Leva essas crianças e desaparece. Deixa a terra. E eu esqueço tudo isso. Não. Não? Não, eu não saio. Essa terra é minha. E eu vou ficar. Ele ficou me olhando por um longo tempo. Depois acenou com a cabeça. Então, vai morrer aqui. Voltou para o carro. Os homens foram atrás. O motor ligou. O carro deu ré e foi embora. Quando sumiu na poeira, minhas pernas fraquejaram. Sentei no chão. Inácio se ajoelhou ao meu lado. Ele não tá blefando, Teresa. Eu sei. A gente precisa sair. Agora. Olhei para a casa, para o quintal queimado, para a terra que era minha, pela primeira vez na vida minha. Não, eu não vou. Teresa, ele vai ter que me tirar daqui morta, e foi isso que quase aconteceu. Fim do capítulo. 7 continue 23 tunto. 6 capítulo 8. A casa que ficou de pé Faustino voltou 3 dias depois. Foram 3 dias de espera. 3 dias olhando para a estrada, esperando o carro aparecer. 3 dias dormindo com um olho aberto, a faca debaixo do travesseiro, o coração aos pulos com cada barulho. Inácio não saiu do meu lado. Dormia pouco. Comia menos ainda. Preparou tudo o que podia preparar. Empilhou pedras perto da porta, afiou facões velhos, deixou água fervendo no fogão para jogar se precisasse. Era pouco, mas era o que tinha. No segundo dia, ele chamou gente. Os mesmos que tinham vindo na noite do fogo. Velhos na maioria. Dona Joana, que morava 2 léguas dali. Seu Osvaldo, que tinha perdido terra para o Faustino anos atrás. Zé do Prego, jovem magro mas forte. Uns 7, 8 ao todo. Gente simples, gente pobre. Gente que sabia o que era ser pisado. Se ele vier, a gente está aqui, disse Dona Joana, segurando minha mão com os dedos cheios de veias saltadas. Sozinha você cai, mas junto a gente aguenta mais. Eu não chorei, não tinha mais lágrima, mas senti algo apertar no peito. Gratidão. Não era acostumada com isso. No 3º dia, ao meio-dia, quando o sol estava no ponto mais alto e o calor derretia tudo, o carro apareceu. Não era só um carro, eram 3. Caminhonetes velhas, levantando nuvem de poeira vermelha, buzinando, acelerando, fazendo barulho de propósito. Pararam em frente à casa. As portas se abriram. Desceram uns 10 homens, talvez 12, todos com facão, alguns com pedaços de pau, um com espingarda velha. Faustino desceu por último,
chapéu preto, camisa branca, bota de couro, como se estivesse indo para uma festa. Olhou para a gente, eu, Inácio, os vizinhos, as crianças escondidas atrás de mim, e sorriu. Vim buscar o que é meu. Não é seu. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. A terra é minha, registrada. Tenho papel. Papel não vale nada. Vale sim. A lei. A lei sou eu aqui. Ele deu um passo à frente. E eu tô dizendo, sai. Não saio. Ele suspirou, como se estivesse cansado. Como se eu fosse um problema pequeno que demorava demais para resolver. Então vocês vão sair à força. Os homens avançaram. E foi aí que tudo explodiu. Seu Osvaldo jogou uma pedra, acertou um dos homens na cabeça. O homem gritou, levou a mão ao rosto, sangue escorreu. Os outros avançaram. Zé do Prego partiu com uma enxada. Dona Joana gritava, jogava o que tinha na mão. Panela, pau, pedra. Inácio estava na frente, lutando com 2 homens ao mesmo tempo. Apanhava, batia, caía, levantava. Eu segurei o facão, não pensei, só avancei. Alguém me empurrou, caí, levantei. Alguém puxou meu cabelo. Virei e dei uma facada no ar. Não acertei ninguém, mas assustei. Era caos, gritos, sangue, poeira, barulho de metal batendo em madeira, de madeira batendo em carne, de carne batendo no chão. E então ouvi. Ana chorando. Virei. Um dos homens estava perto dela. Não estava fazendo nada, só estava perto. Mas era perto demais. Algo dentro de mim quebrou de vez. Corri, gritei. Me joguei nele com tudo. Caímos juntos, rolamos no chão. Ele era maior, mais forte, mas eu era mãe, avó. E mãe não tem força, tem fúria. Mordi, arranquei, bati, senti gosto de sangue na boca. Não sei se era meu ou dele. Alguém me puxou, me jogou longe. Bati a cabeça numa pedra. Tudo ficou embaçado. Ouvi gritos, sirene, luz vermelha piscando, polícia. Alguém tinha chamado a polícia. Os homens do Faustino correram, subiram nas caminhonetes, aceleraram, foram embora levantando poeira. Faustino ficou. Olhou para mim no chão, sangrando. Sorriu. Isso não acaba aqui. E foi embora também. A polícia desceu. 2 policiais. Velhos, cansados, com uniformes sujos, olharam para a cena. A gente machucado, a casa com marcas de luta, as crianças chorando. O que aconteceu aqui? Ele tentou nos tirar da nossa terra, disse Inácio, a voz cansada. A gente só se defendeu. Quem é ele? Faustino, dono de terra aqui. Os policiais trocaram olhares. Um deles suspirou. Vocês querem fazer queixa? Quero. Falei, me levantando com dificuldade. Quero que prendam ele, que paguem pelo que fizeram. O policial balançou a cabeça. A senhora pode fazer queixa, mas não vai dar em nada. O Faustino tem gente na prefeitura, tem advogado, tem dinheiro. E vocês... Ele olhou para a gente. Vocês não têm nada. Temos a lei. A senhora acha mesmo que lei vale alguma coisa aqui? Silêncio. Ele tinha razão. Eu sabia que tinha. Os policiais foram embora. Disseram que podíamos fazer a queixa na delegacia se quiséssemos, mas deixaram claro, não ia dar em nada. Quando eles sumiram na estrada, olhei em volta. Dona Joana estava com o braço quebrado. Seu Osvaldo sangrava da cabeça. Zé do Prego mancava. Inácio tinha o olho roxo, o lábio rachado, as costas machucadas. As crianças estavam agarradas em mim, tremendo. E eu estava ali, no meio da destruição, segurando um papel que não valia nada. Foi nessa noite, depois de cuidar dos feridos, de fazer comida, de colocar as crianças para dormir, que sentei com Inácio na varanda. A gente perdeu, falei. Ainda não. Perdeu sim, ele vai voltar. E vai voltar com mais gente. E na próxima vez, alguém vai morrer. Inácio ficou quieto. Sabia que era verdade. O que você quer fazer? Olhei para a casa, para as paredes de barro que tinham resistido a tudo, para o telhado que Inácio tinha consertado, para o quintal queimado que estava começando a brotar verde de novo.
Quero vender, vender a terra, vender, pegar o dinheiro e ir embora, começar de novo em outro lugar, longe daqui, longe dele. Mas a senhora lutou tanto e não valeu de nada. Senti a voz quebrar. Não vale a pena morrer por terra, Inácio. Não vale a pena ver essas crianças morrerem por terra. Vida vale mais. Vida vale mais que tudo. Ele acenou com a cabeça, devagar. Então a gente vende. Levou 2 semanas para encontrar comprador. Não foi o Faustino. Eu me recusei a vender para ele. Foi um fazendeiro de outra região. Pagou pouco, muito menos do que valia, mas pagou em dinheiro. E foi o suficiente. O suficiente para comprar passagens de ônibus para uma cidade maior, para alugar uma casa pequena, para começar de novo. No dia que fomos embora, acordei antes do sol nascer. Fui até o fundo do quintal. Cavei uma última vez. Tirei o que restava do ouro. Não era muito, mas era alguma coisa. Enterrei a caixa vazia de volta, cobri com terra. Deixei ali, como um túmulo, como uma lembrança. Voltei para a casa, olhei para as paredes, para o teto, para o chão de barro batido onde tinha dormido tantas noites, onde tinha chorado, onde tinha lutado. Obrigada, sussurrei. Obrigada por ficar de pé. Saímos quando o sol estava nascendo. Eu, Inácio, Lucas e Ana. 2 sacolas de roupa, uma mochila velha e dinheiro escondido no fundo da bolsa. Na estrada, olhei para trás uma última vez. A casa ainda estava lá, sozinha, esperando. Não sei o que aconteceu com ela depois. Se caiu, se alguém reformou, se virou pó. Mas não importa, porque o que importava não era a casa, era a gente. Recomeçamos em São José do Rio Preto, cidade grande o suficiente para desaparecer, pequena o suficiente para não se perder. Alugamos uma casa simples, 2 quartos, banheiro com água encanada, luz elétrica. Parecia luxo. Lucas entrou na escola. Ana também. Fizeram amigos. Começaram a sorrir de novo. Inácio arrumou trabalho como carpinteiro. Eu comecei a fazer faxina de novo. Não era o que sonhei, mas era vida, era honesto, era seguro. 6 meses depois, nos casamos. No cartório, sem festa, sem convidado, só a gente, as crianças e uma testemunha que o tabelião arranjou. Não foi por amor, pelo menos não o amor dos filmes. Foi por companheirismo, por respeito, por gratidão, porque ele tinha ficado quando todo mundo tinha ido embora, porque ele tinha lutado quando não precisava, porque ele tinha virado família, e família não é só sangue, é quem fica. Hoje, sentada na varanda dessa casa simples, vendo Lucas brincar de bola na rua e Ana desenhar no caderno, penso naquela casa de barro. Penso no meu avô Anselmo, que morreu louco e sozinho, protegendo um ouro que no fim não salvou ninguém. Penso no Faustino, que tomou a terra, mas não tomou nossa vida. Penso nas escolhas que fiz, nas que deram certo, nas que deram errado. E sei que, se pudesse voltar, faria tudo de novo. Porque aprendi uma coisa naquela casa de barro: terra não define a gente. Terra pode ser tirada, terra pode ser perdida, terra pode virar cinza. Mas o que fica é o que a gente carrega por dentro. A força que a gente descobre quando não tem escolha. O amor que a gente protege mesmo quando tudo desaba. A dignidade que ninguém pode arrancar, por mais que tente. A casa de barro caiu, mas nós ficamos de pé, e ainda estamos. Fim epílogo. Passaram-se 10 anos. Lucas tem 17 agora. Está terminando o ensino médio. Quer ser engenheiro. Diz que vai construir casas que não caem. Eu sorrio quando ele fala isso. Sei que ele vai conseguir. Ana tem 14. Desenha o tempo todo. Diz que quer ser artista. Pinta casas, árvores, pessoas. Sempre tem uma casa nos desenhos dela. Uma casa pequena, de barro, sozinha no mato. Nunca perguntei por quê. Sei que ela lembra. Inácio está mais velho. O cabelo todo grisalho agora. As costas doem. As mãos tremem.
Mas ainda trabalha, ainda constrói, ainda conserta, e eu ainda sou Teresa, viúva 2 vezes, mãe de uma filha morta, avó de 2 crianças que viraram minha razão de viver. Não voltei para o povoado, não sei o que aconteceu com a terra, com a casa, com o Faustino, não importa mais, porque aprendi que vitória não é ficar. Às vezes, vitória é saber quando ir embora e levar consigo o que realmente importa. A casa de barro ficou para trás, mas a gente seguiu em frente. Isso, no fim, é tudo que importa.